Romanos capítulo 6, versículo 16. Não sabeis que daquele a quem vos apresentais como servos para lhe obedecer, sois servos deste mesmo a quem obedeceis, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus que, embora tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração à forma de doutrina a que fostes entregue, e libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Pois assim como apresentastes os vossos membros como servos da impureza e da iniquidade para iniquidade, assim apresentai agora os vossos membros como servos da justiça para santificação. Diga glória a Deus, né? E vamos glorificar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então o apóstolo Paulo, né, está falando aqui que a pessoa que é servo, né, de alguém, de um senhor, que obedece a ele, lógico, né? Pessoa que obedece o seu senhor, ela é servo daquele senhor que ela obedece. Então aquele senhor, se ela está obedecendo ele vai governar a vida dela, lógico. E onde ele for, ela também vai. O Senhor Jesus disse que aonde ele estiver, seus santos também estão com ele. Ele está com os santos, e a vontade dele é que onde ele estiver lá no paraíso, os seus santos estejam com ele, porque ele é o Senhor dos seus santos, porque os seus santos lhe obedecem. Satanás também, né? Ele quer que os seus servos que obedecem a Satanás estejam com ele aonde ele estiver, né? No inferno, no lago de fogo. Então, se você obedece a palavra de Deus, é servo de Deus, é governado por Deus, por Jesus. Se obedece a Satanás, vive no mundanismo, não quer se libertar, serve a Satanás, e aonde Satanás estiver, a pessoa vai estar com ele. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está nos dando uma palavra de discernir. E ele diz que, mas graças a Deus que, né, a igreja lá em Roma ouviu a palavra de Deus, a doutrina, seguiu a doutrina e foram libertos. Obedeciam ao mundo, a Satanás, e foram libertos para obedecer a Deus, seguindo a doutrina. Ele está dizendo, né? Graças à doutrina a pessoa ouviu e pôs em prática, então já está liberto, está seguindo a verdadeiros ensinamentos de Deus, põe em prática. Então, se está obedecendo a doutrina a Deus, então serve a Deus, e Deus é o Senhor da pessoa, não está servindo mais ao maligno. Se ainda estiver, né, fazendo as coisas que é para fazer, né, que o maligno faz, que o mundo faz, né, que não é para fazer, é o maligno que está governando a pessoa. Ela precisa se libertar. E ele diz, né, mais adiante também, que quando eles serviam a Satanás, ao mundo, eles usavam os membros, todos os membros do corpo, para servir a Satanás. E que eles agora não seguem mais a Satanás e o mundo, que eles têm que usar todos os membros dele para Deus, para trabalhar para Deus.
porque eles foram chamados para a santificação, para serem santos. Então, eles usavam os membros do corpo para servir a Satanás. Agora o apóstolo Paulo está dizendo que eles têm que usar esses membros do corpo para servir a Deus, porque eles não servem mais a Satanás. Se eles continuarem usando os membros do corpo para servir a Satanás, então estão servindo ainda a Satanás. E o que é os membros do corpo? Cabeça, né? Mãos, braços, perna, coração, fígado, pulmão, rim, né? Os órgãos genitais da mulher e do homem, as partes íntimas, né? Do homem, as partes íntimas da mulher, todo o corpo, a língua, o rosto, os olhos, o cabelo, tudo isso aí são membros que a pessoa se expressa. Então, se ela ouviu a doutrina que o apóstolo Paulo ensinou, a santa doutrina, ela largou o mundanismo, então ela tem a obrigação de usar o corpo dela em santificação, que ela foi chamada para ser santo como Deus é santo. Estão entendendo? Também a Bíblia diz que o nosso corpo, ele é morada do Espírito de Deus, templo, morada. O Espírito Santo mora dentro de nós. Então a gente tem que cuidar do corpo. Mais um motivo. Aliás, o primórdio motivo é esse. Se ele está ali dentro da pessoa, a pessoa vai ter que usar os membros, a mão, a cabeça, a língua, os órgãos sexuais. Vai ter que usar de uma forma santa, que o Espírito Santo está dentro dela. Não pode estar mostrando as partes íntimas. Não pode estar mostrando as pernas, andando com roupa colada, cortando o cabelo, as mulheres, né? O homem não pode deixar o cabelo crescer. Não pode, né, fazer gestos imorais com a boca, com a língua, com o corpo, posições imorais. Não pode falar palavras torpes, pequenas, imorais, que não edificam. Está usando a língua. A língua é um pequeno fogo que incendeia o corpo inteiro. Pequeno membro do corpo que mata todo o corpo é a língua. Então a pessoa tem que usar a língua, né, fisicamente ou falando coisas que edificam a Deus. Não pode estar falando imoralidade, não pode estar contando piada, não pode chamar palavrão. Isso é pecado. Aborrece a Deus do mesmo jeito que o outro pecado de homicídio ou de prostituição. Mesma coisa. Pode estar falando palavrão, não pode estar gritando com gritaria. A Bíblia é clara, não pode. Gritaria é coisa carnal. Para a pessoa usar a língua para estar gritando, fazendo barulho, para estar discutindo com o outro. Usa a língua para estar se vangloriando, né? Porque, dando um exemplo, a pessoa foi evangelizar, né? Hoje não está se vangloriando porque foi. É Deus que faz todas as coisas. Você não pode se vangloriar em nada. Pode se gabar. Usar a língua para ferir os outros, né? Não pode. Para ferir, lógico, se ela está falando a palavra é a palavra de Deus. A pessoa vai se ferir porque ela está, né? Que ela está em pecado, lógico. Mas está usando a palavra, não está? Pode estar, né, passando as cores na cara. Por aí vai.
falar coisas que não edificam, usar a língua. A palavra de Deus manda em ficar calado, ouvir mais, falar menos. Deve cuidar, né, do corpo, principalmente o corpo inteiro, é tudo. O pessoal fala isso aqui, mas tudo leva a um pecado que leva à destruição, né? Se a pessoa não deixar. Então, tem gente aí perdendo a salvação, igual a mulher, né? Dando um exemplo hoje, a mulher já foi entregar o panfleto. A palavra, eu digo colocar a palavra de Deus, porque eu fui entregar o primeiro. O pessoal pensa que a gente está vendendo alguma coisa, não quer nem receber, né? Aí, eu disse, irmão, a palavra de Deus, ó. Aí a pessoa já, rapaz, já a pessoa já. Que a pessoa faz logo assim, pensa que está vendendo, oferecendo alguma coisa, ou que vai deixar ali, depois vai passar a recolher, pegar o dinheiro. Diz, irmão, é a palavra de Deus, e a palavra, Deus está mandando para você, para falar com você. Lê aqui. A mulher, não, eu sei, eu já sou convertida, não quero não. Quanta ignorância na pessoa. Tem milhares assim. Não, minha senhora, a palavra de Deus tem que ser lida, importante. Aí ela aí pegou, para se livrar de mim, sei lá. Mas ela, não, eu já sou convertida. Porque a pessoa está longe de Deus, uma pessoa dessa nunca conheceu o Senhor, nunca se converteu. Então eu estou convertido, não precisa mais de eu ler a palavra, é? Pelo contrário, é que eu tenho que ler mesmo para me manter, me fortalecer, porque o inimigo vai atacar. Mas hoje esse evangelho que, né, está se propagando no fim dos tempos, que a pessoa, eu aceito Jesus, pronto, e faz o que quer, e aí passa a vida todo dia fazendo, pecando, fazendo todo tipo de arruacho, acha que Jesus está com ela, que ela vai morrer para o céu. Tem milhares de gente assim, milhares. Ou seja, não está usando o corpo dela como é para usar. A pessoa é convertida, ela tem que se alegrar, como eu vi algumas que pegou, se alegrou, chamou, e ver, e curiar, e procurar mais ainda se aprimorar. Ver o que tem para ser acrescentado mais ainda, que Deus é infinito, ninguém não conhece a Deus completo, e ninguém nunca vai conhecer. Então a pessoa tem que usar, se a pessoa é convertida, tem que usar os membros dela corretamente, para santificação, em santificação, glorificar a Deus. É isso que o apóstolo Paulo está mandando fazer. Né? Lógico, aqui não é o caso, mas muita gente não quer ir evangelizar, ou por outro motivo fazer outras coisas, né? Ou com vergonha, ou cansado, ou seja lá o que for. Mas tem muita gente que está em cadeira de roda, que quer ficar bom para sair pegando a palavra por aí. Quer estar bom, com boa saúde. Então a pessoa deu as pernas, tem que glorificar a Deus, tem que ir para a igreja, tem que trabalhar, né? Tem que fazer, então glorificar corretamente, cuidar do corpo, né? Tem que dormir, né? Não demais, né? Também dormir na proporção certa, porque o corpo é frágil, né? E a tempo do Espírito Santo a pessoa acaba pecando, porque está cansado, vai fazendo coisas erradas. E dormir no momento certo, tem hora certa para tudo. Deus não quer que ninguém saia se atropelando, fazendo as coisas. Tem que ser as coisas tudo marcado, tudo contado na hora certa, no momento certo. Quem tem essa responsabilidade de cuidar do corpo da pessoa ali,
Ela não pode comer tal coisa, não come. Se ela comer, vai fazer mal. A bebida alcoólica vai fazer mal a ela, né? Já é mal, de toda maneira tem um demônio. Faz mal o fígado, ruim. Então, o fígado da pessoa é consagrado a Deus. É o corpo, então tem que cuidar. Intestino. Cuidado do rosto. Não pode colocar nada, né, no rosto de coisa diferente. Cuidar do corpo de uma maneira geral. E no que discerne, né, as vestimentas, aonde a pessoa for, não é só quando sai, não. Em casa também tem que estar bem vestido. Para Deus, que Deus vem visitar a pessoa. Ele diz no 21: e que fruto tinheis então das coisas que vos agora envergonhais, pois o fim delas é a morte. Mas libertos dos pecados e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação e por fim a vida eterna. Ele está mandando a pessoa, agora ela é liberta, então ela tem que produzir frutos de santificação para a vida eterna. Ele está dizendo que antes a pessoa não era liberta, servia ao mundo, então ela usava os membros dela, a visão, os dons, tudo, para o maligno. Mas agora ela, né, conheceu a verdade, então ela tem que se libertar e usar esses membros em favor de Deus, produzindo frutos de santificação. É o que o povo não faz. O fruto de santificação do povo é igual a pessoa mudando. Que santificação é essa, rapaz? Pelo amor de Deus. Que santificação é essa? Que fruto é esse? Que fruto é esse que a pessoa se veste igual ao outro, sabe nem quem é o crente, quem é a pessoa do mundo, que fala igual a pessoa do mundo, que pensa do mesmo jeito, que faz as mesmas coisas, que gosta das mesmas coisas. Que crente é esse? Não é crente não é convertido não. Não é convertido. Cadê os frutos de santificação do corpo, da alma e do espírito? Cadê o corpo igual um servo de Deus? Cadê os desejos, fruto, caminhar igual Jesus? Cadê os desejos da alma igual de Jesus? Diz que é santo, que é contrário o que a pessoa do mundo está. Mas não. Isso dentro das igrejas, a pessoa se enganando anos e anos. Aí chega, Deus usa alguém como está usando os panfletos para falar. A pessoa não, já sou convertida. Se ela for olhar, se eu for falar mesmo o que é para ela, até me bate em mim. Convertido de quê, meu senhor? Só é uma pessoa toda mudando aí. Será que ela só não está se enxergando, não? Cadê os frutos de santificação? Cadê o andar? Cadê o viver, o decidir? Cadê o respeito? A pessoa tem que respeitar o outro. A pessoa está rejeitando a palavra, que já não precisa. Isso para quem está dentro da igreja. Os que estão fora, outra coisa. Os que estão ali, que diz, conhecem, não querem ouvir falar de santificação. Os que ouvem, é uma santificação muito fajuta, pequena, que é as mesmas coisas que as pessoas fazem do mundo, eles fazem. Amaldiçoa os outros, tem raiva dos outros, guarda ódio, ora que os outros se dê mal. Não sabe suportar as aflições, os outros magoa, ele despragueja, diz as coisas, né? A pessoa fere a gente tem que ficar calado e orar pela pessoa. A pessoa não, parte para cima da outra na mesma hora, discutindo, passando na cara os pecados dos outros. Um discutindo, e você é isso, e você não mudou, e você não sei o que. Cadê os frutos de santificação?
O próximo está errado, você tem que ficar calado e orar por ele, como Jesus fez. Isso é santificação da alma, do espírito. É isso que a pessoa tem que produzir. O amor, olhar com misericórdia, produzir a misericórdia olhando. Não. É difícil, mas a pessoa tem que estar seguindo. Como eu vejo muitos se diz santo, né? Que está ali na presença de Deus, e acontece uma coisa mais grave, eles querem matar a pessoa. Eles querem matar a pessoa. Para que é isso? Jesus se fosse assim, Jesus tinha matado nós tudinho. Tinham chamado os anjos, tinha matado todo mundo. Se acontece uma coisa mais grave, a pessoa vai lá e mata a outra. Se estupra uma criança, se vai atropelar uma grávida, uma criança, um idoso, a pessoa mata lixo. A própria pessoa que chega no canto onde ela chega, os outros que se diz que são santos, tem vontade de bater e de desquartejar o outro. Eu não quero nem ver, se eu ver eu vou fazer isso. Que é isso, meu irmão? Isso é uma pessoa mundana. Pessoa mundana. Só cheguei nas delegacias, as coisas mais horríveis do mundo. Tem uns que se diz que é evangélico, outros querem matar o povo. Eu sou nem Satanás para matar ninguém, rapaz. Mas se eu pudesse, que coisa é essa? Ele merece a morte, tu também merece, sabia não? Ele merece a morte. Tem coisas que mexe com a coisa. O bicho velho, não sei o que, deixa de sofrer. Isso é uma pessoa do mundo. A gente entende que a pessoa tem sentimento. Uma pessoa que conhece a Cristo, ela não tem sentimento. Não é para ter esse sentimento, não. Não é para ter, não. Não, e se for com alguém da família dela, piorou. Vai mandar matar. Ora para o outro se dê mal, que fez. Se for com alguém da família dela, se deu prejuízo para os outros, mas se deu para ela já fica com raiva, já vai até o fim, não consegue perdoar, porque aquele outro deu prejuízo a ela, não consegue deixar para lá, seja um prejuízo financeiro ou prejuízo sentimental, seja o que for, não consegue perdoar, não consegue nada. Se até a palavra é mais forte, fica com raiva do pastor. Se o outro irmão, que é até mais fraco do que ela, é usado por Satanás, ela fica com raiva do irmão. Então, isso não é fruto de santificação. Os frutos de santificação é que Jesus fez, todos aqueles frutos ali que a gente já sabe. Perdoou, suportou as dores, suportou tortura mesmo pesada, e perdoando e sem reclamar. E a pessoa qualquer coisa murmura, sente uma dor na perna, murmura, está com sede, murmura, não deu certo, murmura, quer que dê certo agora, pode dar amanhã. É brigando, é contendendo. A Bíblia diz que não é para contender, fica contendendo um com o outro. Um fala, o outro fala, um fala, o outro fala, um fala, o outro fala. Eu não quero isso, nada, descalha a boca, não fique calado. Quer enraivecer, fique sozinho, enraivado aí e morra. Mas não fique falando que não. Fica falando, um fala, o outro fala, com gritaria. Se ela quer discutir, ela vai discutir sozinha. Não discuta com ninguém. Deixa ela sozinha discutindo. Consegue ficar calada?
pessoa todo tempo falando, discutindo com a outra, e a outra calada, ela todo tempo falando, está endemoniada. O demônio está ali incitando ela, né? Falando nos ouvidos dela, para ela continuar magoando o outro falando, e o outro ali só calado, tentando suportar calado, e a pessoa gritando e falando e passando na cara as coisas. É um demônio que está ali incitando a briga. Só tem que perceber isso e deixar, porque o inimigo, ele se aproveita do momento de raiva nosso. Não é que a pessoa tem o demônio escuro ali, né, como se diz. É que ele está ali perto, ele se aproveita de um momento que a pessoa está com raiva, ela perde a razão, ela não se controla, e ele incita ela para tomar uma decisão que é contra a palavra de Deus, começando por aí, e que vai dar prejuízo a ela, talvez irreversível. Ele aproveita, agora que ela está com raiva, vamos lá, incita a pessoa a tomar uma decisão, a falar uma coisa que vai gerar até a morte ali. É assim que eles fazem. A verdade não está dentro da pessoa, mas ele se aproveita que a pessoa se irou com algo e vem, porque pertence a ele essas coisas, e fica incitando ela a ficar discutindo, a remoendo, a coisando, para incitar mais ainda a raiva dela e fazer ela tomar decisão e errar. Ele faz assim com os santos mesmos que estão santificando, e com os outros que não estão, ele até entra dentro e faz tudo, entra dentro da pessoa. De qualquer maneira ele vai incitar a pessoa. Ele se aproveita desse momento de fraqueza que todo ser humano tem, de raiva, de cansaço, de indignação. Indignado, fulano de tal matou a criança, né? Aproveita desse momento que a pessoa tem indignação, para fazer ela pecar, para fazer ela errar. É assim. Amém? Vamos ficar de pé e glorificar a palavra de Deus, que é Jesus de Nazaré, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Tem que saber fugir dessas armadilhas, fugir para não ficar com mais ira e raiva. É normal ter raiva, que entra na natureza má, né? Lógico. Por isso que não pode citar muito, porque senão ele vem aí, embolua tudo. Por isso que a Bíblia manda ser manso, tranquilo, para não acontecer essas coisas. Amém? Feche seus olhos. Pai eterno, Pai bendito e querido, eu só tenho a te agradecer pelo Senhor nos perdoar, escrever nosso nome no livro da vida, pela tua morte e ressurreição no Calvário, pela tua presença gloriosa, Espírito Santo, no culto pela manhã, na evangelização à tarde, Senhor. Toda honra e glória tua, não nossa, não a homem nem a mulher, somente a ti. Obrigado por nos livrar, Senhor, da moto que ainda pegou no meu ombro, só raspando. Obrigado por enviar o anjo para desviar a moto, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, meu Pai, por tudo, e é um prazer. Cobre com teu sangue, nos livra de nós mesmos, do mundo, tudo que há no mundo. Eu abençoo todos que estão aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Entregue nossas vidas em tuas mãos, e obrigado pela tua morte e ressurreição. Que a igreja diga que assim seja, e glorifica bem forte o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus de Nazaré, o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo que está aqui.